A WEG divulgou seu balanço do primeiro trimestre de 2025 e o mercado ficou muito nervoso. As ações despencaram. Mas será que faz sentido? A empresa perdeu algum tipo de fundamento? Ok? Bora ver se realmente faz sentido essa queda toda ou se isso é um exagero do mercado. E pessoal, tem gente que está colocando a culpa na queda da ação, né, do preço da ação, na diminuição do ROIC. Realmente, se você for comparar o primeiro trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2025, o ROIC teve uma queda aí de algo em torno de 5,7%. Né? ROIC é o retorno sobre o capital investido. Mas o que acontece, pessoal? Por que aconteceu essa queda? E muito simples. Lá no primeiro trimestre de 2024, houve o reconhecimento de receitas não recorrentes relativos a incentivos fiscais da unidade da Suíça. Né? Então, olha só, uma receita não recorrente de incentivos fiscais foi reconhecida no primeiro trimestre de 2024, né? E que isso é não recorrente, isso não aconteceu de novo. Agora, em 2025, isso não aconteceu. Então, já era de se esperar que tivesse essa diminuição do ROIC de 2025. E se você comparar dezembro de 2024 com primeiro trimestre de 2025, isso já estava precificado. Então não faz sentido nenhum isso, tá? Isso não faz sentido nenhum. É uma receita não recorrente que foi reconhecida lá no primeiro trimestre de 2024 e que em 2025 não aconteceu. Então isso, em hipótese alguma, justifica e pode ser um motivo de alguma preocupação por parte dos investidores. Eu analisei o balancete da WEG e vou trazer aqui alguns pontos de atenção, ok? Em primeiro lugar, o faturamento. O faturamento da WEG cresceu. Se a gente comparar o primeiro trimestre de 2025 com o primeiro trimestre de 2024, o crescimento foi na ordem de 25%, né? O faturamento pulou de 8 bilhões para 10 bilhões de reais em apenas 3 meses, né? Primeiro trimestre contra primeiro trimestre. Se a gente fizer outras comparações, nós vamos ver que teve alguns pequenos ajustes. O CMV aumentou um pouquinho, né? Aumentou algo em torno de 0,35%. As despesas operacionais também tiveram uma elevação, saindo de 13,29% e batendo aí 13,62%. Uma elevação de 0,33%. Né? Então o CMV aumentou 0,35%. As despesas operacionais aumentaram em 0,33. Daí 0,68 no total. Né? Agora, aconteceram outros ajustes também. Né? O EBIT da empresa diminuiu de 20,86 para 19,68. E diminuiu porque o CMV aumentou e porque as despesas administrativas aumentaram, algo em torno de 0,68. Então, pessoal, em relação a esses indicadores de resultado, né, que faturamento, teve uma alteração relevante e interessante, mas CMV, despesas administrativas, EBIT e lucro líquido, cara, nada de novo, nada que justifique a ação ter despencado do jeito que ela despencou, ok? Ao meu ver, o problema está muito relacionado à perda de liquidez. E a gente pode constatar essa perda de liquidez de 2025 para cá com base em dois indicadores. O primeiro é o saldo de tesouraria. A empresa perdeu robustez de liquidez no saldo de tesouraria. Se você avaliar em dezembro de 25, ela tinha um saldo de tesouraria de 5,1 bilhões de reais. Agora, no primeiro trimestre de 24, no final do primeiro trimestre, ela tem aí um saldo de tesouraria na faixa de 2,6. Então ela perdeu, ela queimou algo em torno de 2,5 bilhões de reais. Quando a gente avalia a dívida líquida, a gente vai ter mais ou menos a mesma informação. Né? A WEG é uma empresa que tem dívida líquida negativa. E o que isso significa? Isso significa que se ela pegar o que ela tem em caixa parado na conta, mais as aplicações financeiras de curto prazo, ela paga todos os seus empréstimos de curto prazo. Em dezembro de 25, sobraria algo em torno de 5,8 bilhões de reais. Ela tinha uma dívida líquida de 5,8 bilhões de reais negativa. Agora, no primeiro trimestre de 24, essa dívida líquida diminuiu. Ela saiu de 5,8 e foi para 3,8 bilhões de reais negativo. Né? Então isso mostra o quê? Que a empresa perdeu robustez de liquidez. Né? Tanto em relação ao saldo de tesouraria que diminuiu, quanto em relação à dívida líquida, que ela era muito negativa, em torno de 5,8 e agora está em torno de 3,8. Né? Então ela queimou algo em torno de 2 bilhões de reais, né?
de robustez, de liquidez. Agora, pessoal, para onde que esse dinheiro foi, né? Eu analisei todas as contas que compõem o capital de giro e a necessidade de capital de giro da empresa e consegui elencar aí umas 7, 8 contas que praticamente fecham os 2 bilhões de reais, né? A primeira justificativa é a questão dos estoques. Os estoques aumentaram algo em torno aí de seus 300 milhões de reais, né? E isso não significa que a empresa tem menos qualidade porque ela aumentou os seus estoques em 300 milhões de reais, ok? Por outro lado, nós percebemos também que a conta de fornecedor ela diminuiu algo em torno de 400 milhões de reais e isso também não representa perda de qualidade, tá? Então 300 com 400 já são 700 milhões dos 2 bilhões que ela perdeu de liquidez, né? A outra questão é que no final do ano passado, com o fechamento, apurou-se o resultado e esse resultado ele é pago, né, em forma de dividendos ou participação nos lucros no primeiro trimestre de 25. Né? E o que a gente percebeu? Que a conta de dividendos a pagar ela diminuiu algo em torno de 250 milhões de reais e houve o pagamento de participação dos lucros de algo em torno de 315 milhões de reais. Né? Então, conta redonda, 250 com 315, né? 250 com 315, põe 550 com 700, isso já vai para quase 1 bilhão e 300. Né? Além disso, a empresa quitou alguns empréstimos de longo prazo, a sua conta de empréstimos de longo prazo diminuiu algo em torno de 500 milhões de reais e ao longo do primeiro trimestre de 2025 ela fez investimentos na faixa de 620 milhões de reais. Se a gente for avaliar o imobilizado, aquelas contas imobilizadas, investimento intangível da empresa, você não vai perceber isso, né? Mas esses 620 milhões de reais, eles foram desembolsados e aí, entre mais com menos por causa da depreciação, você praticamente não percebe essa alteração no balanço patrimonial. Mas quando você lê o relatório emitido pela diretoria, ela informa que foi feito esse desembolso e isso também ajuda a compor aí a justificativa para onde foi esses 2 bilhões de reais. Então, ao meu ver, pessoal, uma variação de liquidez normal que tem muito a ver com a questão do período do ano, não percebo perda de qualidade da empresa de forma alguma, né? Em relação aos indicadores operacionais, né? Lucro líquido, EBIT, o CMV, tudo ok, pequenas variações podem acontecer, né? Nós temos até uma boa notícia que foi o aumento do faturamento em 25%. E sob o ponto de vista da liquidez, pessoal, o que aconteceu é sazonalidade, sem nenhum estresse, ok? Se você é um investidor da VEG, cara, segue o jogo, não tem nada que se preocupar. Se você gosta da tese de investimento da VEG, acho até que essa diminuição no preço da ação talvez seja uma oportunidade para comprar mais um pouquinho, ok? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Fiquem com Deus e bons investimentos.